BYD Shark, será que você vai comprar uma picape média híbrida chinesa? É o que a gente vai bater um papo no vídeo de hoje. Bom, resumindo, há uns 2 meses atrás, a BYD lá no México levou um monte de jornalista para apresentar a picape média dela, híbrida, bem bonita, bem imponente, muito grande, a BYD Shark, que vai ser lançada aqui no Brasil agora no segundo semestre, sem uma data prevista, sem valor também muito previsto. E já falando do valor, ela vai custar, algumas pessoas dizem, né, 300 mil aproximadamente, e algumas outras pessoas falam 400 mil, mas a maioria tá apostando em 300 mil. Bom, vamos ver. Não dá pra saber de nada quando se trata de preço assim, não dá pra comparar fora do país, principalmente com a BYD. Se vir realmente por uns 300 mil ali no meio, vai ser uma opção bem legal. A Hilux, por exemplo, ela parte de 242 mil e vai até 371 mil na versão GR lá, a top, enfim, o paralama largado. E a Hilux é a top de vendas. A Ranger de 265 mil até seus 352 mil. A V6, que é a mais cara, e tem a Mitsubishi L200, que muita gente esquece, mas é uma excelente picape de 219 mil, aquelas versões a mais antiga, né, até 319 mil. Que a L200 tem várias versões, vários sobrenomes lá. Isso tudo é preço do site oficial das montadoras. E pensando nesse número aí de preço, pelas qualidades dela, que eu vou passar um pouco das características dela, ela vai ser realmente muito superior em questão de preço pela característica dela, se realmente vier nessa média de 300 mil reais. Uma das características já vou passar agora, que é o tamanho. Ela tem 5,46 metros de comprimento, 1,97 de largura, gigante. Ela consegue carregar até 835 quilos na caçamba. Para efeito de comparação, a Hilux, que é a top de vendas hoje, ela tem 5,32 contra 5,46 da Shark e 1,85 de largura, já é realmente bem grande, né? Ela consegue carregar até 1 tonelada de carga. Então, o número de tamanho de espaço, você pode esperar que a Shark vai ser bem mais confortável e maior, principalmente na cabine, do que a Hilux. Vendo algumas fotos dela, por exemplo aqui, você percebe que ela parece que realmente é grande mesmo. Tudo isso faz ela ficar ainda mais com volume ainda. Inclusive essa frente aqui dela parece bastante a Ford F-150, que tem aqui no Brasil também para venda, com esse detalhe aqui, né, o LED diurno. Isso aqui tudo acende, é um carnaval, mas é legal e diferente. Eu gosto quando o design realmente tem liberdade para criar alguma coisa diferentona assim. Ela tem um 1.5, mas dessa vez turbo, aí com assistência, né, elétrica, por isso que ela é híbrida. No total ela produz 430 cavalos, faz de 0 a 100 em 5,7 segundos e tem uma autonomia de até 840 km. Esse motor 1.5 turbo, eu não sei como vai trazer para cá, mas bem provável ser somente a gasolina, assim como é hoje o 1.5 aspirado dos produtos que tem da BYD. Comparando de novo, por exemplo, com a S10, na questão principalmente de autonomia, que na minha opinião é o que vai mandar mesmo quando você falar assim, putz, eu vou utilizar esse carro para viagens no interior, que normalmente são estradas bem longas, não tem uma assistência que a gente tem nas estradas de grandes centros, ou principalmente aqui em São Paulo, que é um caso bem à parte do Brasil. A S10, por exemplo, ela tem um tanque de 76 litros e uma autonomia de 860 quilômetros, bem parecido ali com a Shark. A Hilux tem um tanque de 80 litros e consegue uma autonomia de 900 quilômetros. Praticamente é a mesma coisa que a S10, só que como ela tem um tanque com 4 litros a mais, então ela chega a 900. Isso é média, isso é uma autonomia que depende muito do pé, depende muito de onde você está passando, se é estrada de terra, enfim. Mas é um número para a gente se basear. Em teoria,
em número só, sem colocar ela no dia a dia realmente onde vai acontecer as coisas, ela é bem próxima do que a gente tem no mercado nacional. Então ficaria assim, uma escolha entre aspas, somente por números e por gosto. Aí você pode estar se perguntando, putz, mas e a questão de carregamento da bateria, a questão também de abastecer esse carro que é somente gasolina, esse motor 1.5 turbo, não deve ser um motor tão robusto assim. E entenda que eu não estou denegrindo o motor, é que eu estou falando que ele não é tão robusto para aguentar a qualidade da gasolina brasileira. Já outros motores já estão calejados, vamos colocar assim, né? Parece que ela é um pouco quadrada, mas eu acredito que é mais pela pintura dela, porque se você perceber aqui, ó, ela tem três cores, né? Branca, azul e preta. E aqui ela tem essa moldura preta aqui que fica parecendo que ela é mais quadradona assim. Passa a impressão, mas eu acho que ela tem umas linhas mais fluidas até por questões de aerodinâmica também. Mas como eu falei, só olhando os números dela, realmente por 300 e poucos mil, uma picape que em termos de números, em alguns empatam com as concorrentes e outros passam bastante. Será que realmente vai vender mais e passar as líderes de mercado? E aí eu peguei os números de venda do ano de 2023 para a gente ter noção de como é esse mercado. A Hilux em 2023 vendeu 46.200 unidades. Claro que tem todas as versões, bem provável também ter a versão de cabine simples, que é bastante usada. E a S10, que é a segunda colocada, vendeu 25 mil unidades. Não é pouco, mas é quase metade do que a Hilux vendeu. E depois vem a Ranger com 20 mil, bem próximo ali da S10. Se somar as duas, a Ranger e a S10, ainda não dá o volume de vendas da Hilux. A L200 vendeu 12 mil unidades no ano passado. Então, mesmo com todas essas picapes já no Brasil, já com história, já com até a paixão de um tempo mais aqui no Brasil, não conseguem passar a Hilux, mesmo custando mais barato em algumas versões e sendo mais equipadas que ela. Realmente a Toyota consegue isso com os produtos dela. E vamos lá, o interior da BYD Shark. Aí que eu começo a pensar assim, nossa, dá dó de entrar com uma bota suja de barro ou colocar essa picape na mão de alguém para trabalhar. Não porque essa pessoa vai destruir, mas, meu, é trabalho. Realmente não vai poder ter muito frescurinha ali pegando no carro, limpando, enfim. Tem que realmente ir trabalhar, sabe? É tempo. Então eu acho que esse interior aí não estaria preparado como as outras estão. Aí que tá. Algumas pessoas estão falando que essa BYD Shark vai mirar no mercado do pessoal que quer ter uma picape, que não necessariamente vai trabalhar com ela ou vai usar ela em campo, mas que gosta do estilo country e quer usar isso na cidade. Realmente seria bem legal porque tem um conforto gigantesco interno, tem um espaço maior do que as concorrentes, aí seria até que legal. Ó, aqui o interior dela tem a tela giratória, tem modos de condução diferente, ar-condicionado, mesmo sendo, vamos colocar assim, até luxuosa perto das outras, esse exterior, é um interior que tem uma robustez no desenho, nas cores, então é bem sóbrio e até robusto na aparência. Mas tem um monte de botão, um monte de coisa que se cair sujeira, nossa, dá desespero. A BYD Shark ali no console central parece bastante a Urus da Lamborghini. Tem uma curvinha assim, do lado da manopla de câmbio, que você tem os seletores ali de descida e tal, então fica de uma maneira que aparenta, né, a Lamborghini Urus. Isso é bem legal, mostra que até tecnológico. Eu gosto de carro que tem bastante botão assim, que você não precisa ficar acessando tanto na tela. Porém, aqui, pelo que eu vi, não tem o controle de ar-condicionado aqui, então isso que realmente eu acho que deveria ter,
vai estar dentro da tela como nos outros carros da BYD já. Não tem teto solar e aí é um pênalti, né? Mas principalmente se você está mirando no mercado dentro da cidade, né, para essas pessoas, então talvez seria um pênalti. Na cidade, o que a gente tem hoje, né, se for mirar nesse público? Você tem pessoas que eu quero uma picape grande. Se a Hilux S10, que seja, já é difícil de você parar numa vaga de estacionamento no mercado, ir no shopping, fazer essas coisas, imagina um trambolhão desse aqui. Vai ficar ainda mais difícil, tem garagem que não vai entrar esse carro, principalmente em garagens de prédio, porque cada dia mais parece que os arquitetos fazem menores as vagas e os engenheiros de carro vão aumentando o carro descaradamente. Então, se você está pensando numa picape para fazer isso no dia a dia, para ter o dia a dia dela num centro urbano, talvez seja um carro que você vai realmente curtir ele, porque ele pede um espaço maior. Então, isso no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, está acontecendo. Então, por isso que você vê microcarros, por exemplo, lá na Europa, que tem cidades bem apertadas. Aí que eu fiquei pensando assim, pô, antes de fazer esse vídeo, eu realmente pensei, li, tentei entender para quem vai ser essa caminhonete. Aqui também eu quero fazer um detalhe para a caçamba dela. Já vem com o Santo Antônio, já vem com um protetor de caçamba, mas aí tem duas coisas que me chamaram a atenção que eu falei assim, nossa, vai quebrar muito rápido. Tem um botão para você fazer a abertura da caçamba. E depois, essa parte que está meio retangular aqui do lado do botão, é uma escada para você acessar. Os vídeos que eu vi, a pessoa tirava a escada, mesmo em picapes já consagradas, eu não acho que essa escada é tão assim durável a longo tempo. Agora, esse botão exposto a poeira, chuva, não deve ser uma coisa tão sensível assim para estar numa picape dessa, mas mesmo assim dá um gelinho na barriga você ter uma eletrônica sendo exposta ao tempo. Tá, Gia, mas você falou aí que não vai servir talvez pro agro, não vai servir também pro agroboy, vamos colocar assim, na cidade. Então você aí no seu vídeo tá falando mal dela. Na verdade não. Eu tô querendo realmente pedir a opinião de vocês para qual vai ser o público dessa picape. Então quero a sua opinião, deixa aqui nos comentários e de maneira nenhuma estou denegrindo o produto. Cada vez mais as marcas chinesas chegando aqui com produtos tão bons quanto esse, mostrando que pode ser feito um carro com o interior muito bem acabado, muita tecnologia, tanto na parte interna para a pessoa se sentir bem, quanto na parte externa de motor, de câmbio, de baterias, de motor elétrico. Isso é bem legal para mostrar para o mercado que as montadoras podem mudar e devem mudar para melhorar os produtos cada vez mais. Então eu quero saber, quem vai ser o público-alvo da BYD Shark para você? Comenta aqui, aproveita, se inscreve no canal, me segue e curte o vídeo. Valeu, até a próxima!